pessoal, tudo bem? Vamos à resolução da prova da PUC, Rio de Janeiro, vestibular 2019, grupo 2, Ciências da Natureza, questões de Física. Vamos lá. Muito bem, questão 20. Uma moça faz um programa de treinamento físico com duração de 40 minutos em uma esteira, de forma a intercalar caminhada e corrida em ciclos de 5 minutos. Bom, durante os primeiros 2 minutos ela caminha, com uma velocidade de 6 km por hora. E, então, corre com uma velocidade de 9 km por hora nos 3 minutos restantes, né? Cada ciclo de 5 minutos. Ao fim do tempo de treinamento, que é de 40 minutos, qual a leitura da distância total percorrida em quilômetros que a esteira indica? Então, pretendemos, ao fim de 40 minutos, determinar a distância total percorrida. Muito bem. Então, como determinar a distância total percorrida? Bom, uma forma de fazer isso é descobrir a velocidade média, lembrando que nos primeiros 2 minutos ela caminha 6 km por hora, uma velocidade de 6 km por hora, e nos 3 minutos restantes são 9 km por hora, podemos determinar para cada ciclo a velocidade média. Então, a manter essa velocidade média para cada ciclo, né, eu posso determinar em 40 minutos qual a distância percorrida. Muito bem. Então, a distância total percorrida por ciclo é a distância na primeira parte, os 2 primeiros minutos, e a distância na segunda parte, os 3 últimos minutos, isso para cada ciclo. Bom, distância percorrida, né, o deslocamento sofrido, seria o produto da velocidade pelo intervalo de tempo gasto. Então, a distância total percorrida, a distância por ciclo, seria a velocidade no primeiro trecho do ciclo, nos primeiros 2 minutos, vezes o tempo gasto, mais a velocidade no segundo trecho, vezes os 3 minutos. Né? Muito bem. Então, a velocidade média vai ser essa distância dividida pelo tempo. Muito bem, velocidade média por ciclo. Então, no lugar de ΔS, V1 ΔT1 mais V2 ΔT2, dividido por ΔT. Substituindo os valores, a velocidade no primeiro trecho é de 6 km por hora, vezes o tempo de 2 minutos. Tá? Então, aqui teremos quilômetro vezes minuto por hora, mais 9 km por hora vezes 3 minutos. Tempo no segundo trecho do ciclo. Então, aqui também teremos quilômetro vezes minuto por hora, dividido pelo tempo de cada ciclo, que é de 5 minutos. Então, 1 minuto do numerador cancela com o minuto do denominador. Então, teremos aqui 12 mais 27, 39 dividido por 5, 7,8 km por hora. Essa seria a velocidade média por ciclo. Bom, como o tempo total, a duração total do treinamento é de 40 minutos, a distância total percorrida seria o produto dessa velocidade pelo tempo total percorrido. O tempo de treinamento, que seriam 40 minutos. Então, tem que converter para hora. Então, a distância total percorrida é a velocidade média do ciclo, vezes o tempo gasto em todo o treinamento. Bom, a velocidade média está em quilômetros por hora. O tempo está em minuto, então tem que dividir por 60 para virar hora. Então seria 7,8 vezes 2 terços, que dá 5,2 quilômetros. Então a distância total percorrida é de 5,2 quilômetros, gabarito letra B. Né? Então nessa questão, tínhamos como informação o que acontece num ciclo de 5 minutos. Nos 2 primeiros minutos eu tenho uma velocidade, nos 3 últimos minutos eu tenho uma outra velocidade. Isso me permite determinar, para cada 5 minutos, a velocidade média, ou seja, a distância percorrida, que é a distância no primeiro trecho mais a distância no segundo, dividido pelo tempo total do ciclo. Isso me permitiu determinar a velocidade média no ciclo. Bom, como eu tenho um treinamento de 40 minutos a respeitar esses ciclos de 5, então a distância total vai ser a velocidade média nos ciclos de 5 minutos, vezes o tempo total de 40 minutos, ou 2 terços da hora. Né? Então, teremos uma distância total percorrida a ser registrada, na leitura a ser registrada na esteira, 5,2 km, gabarito letra B. Vamos lá. Questão 21. Um corpo de massa igual a 2 kg, com velocidade inicial de 5 metros por segundo, percorre uma rampa curva, como na figura aqui, ó, uma trajetória qualquer, né, contida um plano vertical. Né? Então, ao chegar ao ponto que está 1 metro acima da posição inicial, sua velocidade final é de 1 metro por segundo. Então a velocidade aqui embaixo é de 5 metros por segundo. Após esse desnível vertical de 1 metro para cima,
A velocidade passa a ser de 1 metro por segundo. Calcule em joules a energia dissipada pelo atrito enquanto o corpo se move entre essas duas posições. Então, o enunciado já afirma que não há conservação da energia, há dissipação da energia. No caso aqui, energia mecânica. Temos um problema que envolve altos e baixos e velocidades. Então, como o problema envolve subida, precisamos de um plano horizontal de referência, que eu vou colocar aqui embaixo. Em cima dessa linha vermelha, a energia potencial gravitacional é zero. Então, o que seria a energia dissipada? É a diferença entre a energia mecânica inicial e a energia mecânica final. Qual seria a energia mecânica inicial? Vamos lá. A energia mecânica inicial ela é toda do tipo cinética, porque no início, aqui em cima do plano horizontal de referência, né, a nossa energia mecânica do tipo potencial gravitacional é nula, que é o plano de referência, que é zero. Tá? Então, a minha energia mecânica, que é a soma da cinética com a potencial, é a cinética associada ao movimento, com essa velocidade inicial, mais a energia potencial gravitacional. Só que aqui é zero. Né? A energia potencial gravitacional é zero. Então, a minha energia mecânica inicial ela é toda do tipo cinético, ou seja, a massa vezes velocidade inicial ao quadrado sobre 2. Então, substituindo os valores, a minha energia mecânica em joules, usando as unidades do sistema internacional, massa em quilograma e velocidade em metros por segundo, teremos massa 2 kg vezes velocidade 5 metros por segundo ao quadrado, dividido por 2. Esse 2 cancela com esse 2, teremos 5 ao quadrado, 25 joules. Então, o conteúdo energético, a energia mecânica, nessa situação inicial é de 25 joules. Agora eu vou calcular a energia mecânica nessa situação final. Então, a situação inicial aqui embaixo, situação final quando ele chega aqui em cima. Então, qual é a energia mecânica que eu tenho quando ele chega lá em cima? Bom, agora, a situação final, eu estou acima do plano de referência. Acima da linha onde a energia potencial gravitacional foi tratada como nula. Lembrando que esse plano é arbitrário. A colocação dele é arbitrária. Tá? Então, esse plano, a energia potencial gravitacional aqui é zero, mas acima dele eu tenho uma energia potencial gravitacional diferente de zero e positiva. Além da energia cinética, posto que o corpo se move com uma velocidade de 1 metro por segundo. Então, no ponto mais alto, situação final, teremos uma energia mecânica que contempla a energia cinética mais a energia potencial gravitacional, porque eu estou acima do plano de referência. Então, vamos lá. Então, a energia mecânica final vai ser a cinética, que é a massa vezes a velocidade final ao quadrado sobre 2, mais a energia potencial gravitacional, porque eu estou acima do meu plano de referência aqui, ó, mgh, para h igual a 1 metro. Então, a energia mecânica final vai ser a cinética final mais a potencial gravitacional final. Energia cinética final, massa vezes velocidade final ao quadrado sobre 2, mais energia potencial gravitacional relativa a esse plano horizontal, que é mgh, onde h é o desnível acima, ou abaixo, né, no caso aqui acima, do plano horizontal de referência. Substituindo os valores, teremos para massa 2 kg, velocidade no ponto mais alto, velocidade final, 1 metro por segundo ao quadrado sobre 2. Então, 2 aqui cancela com 2. Isso vai dar 1 ao quadrado, que é 1. Mais a massa, 2 kg, o G, 10 metros por segundo ao quadrado, ele foi dado aqui, vezes a altura, 1 metro, todo mundo no sistema internacional. Então, de energia potencial gravitacional, né, eu tenho 20 joules. Com mais 1 de cinética, 21 joules. Quer dizer que dos 25 joules que eu tinha aqui embaixo, eu gastei 21 joules para chegar aqui em cima. Né? Eu usei esse daí, 21 joules. Né? Então, evidentemente, que a energia mecânica inicial é diferente da energia mecânica final. Né? Se houvesse conservação, se não tivesse nenhum tipo de atrito, apenas a força gravitacional estaria realizando trabalho. A normal não realiza trabalho porque é perpendicular ao deslocamento, então o sistema seria conservativo. Então a energia mecânica inicial seria igual à energia mecânica final. Só que pelo que vimos aqui, ó, a energia mecânica inicial é de 25 joules. E a energia mecânica final é de 21 joules. Sendo que 20 joules para eu poder subir 1 metro de altura e 1 joule na forma de cinética. Então não houve conservação, houve dissipação. Então qual vai ser a energia dissipada? É a variação da energia mecânica. Ou seja, energia mecânica final menos energia mecânica inicial. Ou seja, energia mecânica final 21, a inicial 25, 21 menos 25, menos 4 joules. Essa energia mecânica dissipada é igual ao trabalho das forças dissipativas. Ou seja, houve um trabalho negativo de 4 joules. Quer dizer, dos 25 joules que eu tinha aqui,
4 foram dissipados, geralmente na forma de calor, distribuído entre a superfície e o corpo. Né? Então, houve uma redução da energia mecânica em 4 joules, fazendo com que no início eu tenha 25, dissipo 4 e me restam 21 joules, 20 na forma de potencial gravitacional para eu vencer a barreira gravitacional de 1 metro de altura, e me sobra aí 1 joule na forma de energia cinética para eu me mover lá em cima com 1 metro por segundo. Muito bem. Então, gabarito aí, letra C. Energia mecânica dissipada, que é igual ao trabalho das forças dissipativas, ou não conservativas, né? É a variação da energia mecânica. Beleza? Se houver conservação da energia, a energia mecânica final é igual à inicial. Muito bem. Questão, gabarito, letra C. Menos 4 joules. Questão 22. Um tubo em U composto por 2 tubos grandes. Tubo A, com seção reta de 5 centímetros quadrados, quer dizer, essa área aqui de seção, né, perpendicular ao eixo do fio, né, do tubo, né, é de 5 centímetros quadrados, e do tubo B, metade, né, 2,5 centímetros quadrados, ligados por um pequeno tubo horizontal. Os tubos se comunicam através desse tubo horizontal, contém uma certa quantidade de água. Coloca-se então um volume de 25 centímetros cúbicos de óleo. Essa porção aqui é o volume V de óleo de 25 centímetros cúbicos, que não se mistura com a água, né? Óleo e água são immiscíveis. Ao atingir o equilíbrio, o sistema fica como mostrado na figura, tal que a superfície livre do tubo A fica a uma altura Hzão acima da superfície livre do tubo B. Tá? Então, a superfície livre, tá, do tubo A fica Hzão acima da superfície livre, aquela em contato com a atmosfera, do tubo B, tá? Do líquido no tubo B. Então, essa superfície livre do óleo está a uma altura Hzão acima da superfície livre da água. Pergunta, após o equilíbrio, né? Equilíbrio hidrostático, eu quero determinar o valor da altura Hzão. Muito bem, vamos à solução. Esse volume de óleo é de 25 centímetros cúbicos, a área de seção transversal é de 5 centímetros quadrados. Olha, se eu tenho a área da base e eu tenho volume, eu posso determinar a altura dessa coluna de óleo. Né? A área da base, a área de seção do tubo B, é de 2,5 centímetros quadrados. Ora, se eu considerar essa linha horizontal que passa pela interface entre água e óleo e pela água, eu posso considerar esses 2 pontos isóbaros, ou seja, pontos que estão na mesma pressão. Por quê? Porque essa reta horizontal pertence ao mesmo líquido. Tá, professor, mas aqui tem óleo. Sim, mas também tem água. Então, essa superfície, essa linha horizontal, ela pertence à água. Então, é uma linha horizontal de um mesmo líquido, que pelo teorema de Stefan, corresponde a pontos de mesma pressão. Muito bem. Tomando essa linha como referência, a altura da camada de óleo acima dessa linha de referência, tá? Então, se tudo isso daqui é a altura da camada de óleo, e até aqui é o Hzão a ser determinado, então quem é essa porçãozinha aqui? É a diferença entre a altura da camada de óleo e a altura Hzão. Muito bem. Quanto vale essa altura da camada de óleo? Bom, se eu tenho aqui a seção transversal, a área da base desse cilindro, vamos pensar assim, e eu tenho o volume, eu posso determinar a altura. Né? Porque o volume de um cilindro, de um líquido, na forma, lembrando que os líquidos eles assumem a forma do recipiente que os contém, é o produto da área da base pela altura. Né? Muito bem. Então, o volume V é a área da base da seção A vezes a altura dessa camada de óleo. Então, a altura da camada de óleo vai ser o volume dividido pela área da base. Então, tá lá. O volume é de 25 centímetros cúbicos, dividido pela área da seção, que é 5 centímetros quadrados. Então, 25 centímetros cúbicos distribuídos numa área de 5 centímetros quadrados. Esse cubo cancela com esse quadrado, sobrou aqui centímetros. Então, 25 por 5. Essa camada de óleo tem uma altura de 5 centímetros.
Muito bem, agora vamos usar o Teorema de Estevam. O que diz o Teorema de Estevam? Que a pressão, né, ao longo de uma linha horizontal que passa por um mesmo líquido, aqui no caso, líquido-óleo, no caso, água-óleo e água, ou seja, essa linha horizontal, todos os pontos dessa linha horizontal estão na mesma pressão. Então, o ponto 1 e o ponto 2 são isóbaros, estão na mesma pressão. Então, pelo Teorema de Estevam, todos os pontos de uma mesma linha horizontal de um mesmo líquido estão numa mesma pressão. Tá aí, P1 igual a P2. Mas quem é P1? O que existe em cima do ponto 1? Existe uma atmosfera e existe uma coluna líquida. Então temos uma pressão atmosférica mais uma pressão manométrica ou hidrostática. Né? A pressão manométrica é dada pela densidade do líquido multiplicado por G vezes a altura da coluna. Então, independe da forma desse recipiente, da forma desse líquido. Depende apenas da densidade do líquido, do campo gravitacional em que ele está inserido, e vezes a altura, aqui sempre vertical. Em hidrostática a gente olha as coisas na vertical, nunca para os lados, em termos de pressão. Tá? Para compor o Teorema de Estevam. Então, quem é a pressão no ponto P1? É a atmosférica mais a hidrostática. Qual é a pressão no ponto 2? Lembrando que a hidrostática no ponto 1 corresponde à altura da camada de óleo. E no ponto 2? É a mesma atmosfera, porque também está aberto o tubo. Então, a pressão atmosférica mais a hidrostática, que é correspondente à altura da camada de óleo menos a altura H que eu quero determinar, que é a distância entre as superfícies livres. Então, teremos para P1 a pressão atmosférica mais a hidrostática. Qual é a hidrostática sobre o ponto 1? É uma camada de óleo, então densidade do óleo, vezes G, vezes a altura da camada de óleo. Densidade vezes G vezes H. É a pressão manométrica ou hidrostática, a pressão exercida única e exclusivamente por uma coluna líquida. Isso é igual a P2. Quem é P2? O que tem em cima do ponto 2? Tem a pressão atmosférica, que estou no mesmo ambiente atmosférico, mais a pressão manométrica exercida por essa camada de água, que tem uma altura H, óleo, menos H. Lembrando que a altura da camada do óleo é 5, então é 5 menos H. Então, pressão atmosférica mais a pressão hidrostática exercida por uma coluna de água, de altura H água. Muito bem, então eu cancelo aqui a pressão atmosférica com a pressão atmosférica, por quê? É a mesma. E depois sobrou o quê? Esse produto aqui, ρgH, e ρgH do outro lado. Então, independe do campo gravitacional. Então, esse resultado, esse experimento, daria o mesmo resultado se fosse levado, por exemplo, para a Lua, para Marte, enfim. Então, o que sobrou aqui? Densidade do óleo, que foi dada, vezes a altura da camada de óleo, que foi calculada, é igual à densidade da água, que foi dada, vezes a altura da coluna de água, que é a altura da coluna de óleo menos H. Então, substituindo, teremos do lado esquerdo a densidade do óleo vezes a altura do óleo, tá? É igual à densidade da água vezes a altura da coluna de água, que é a altura da camada de óleo menos a Hzão. Muito bem, substituindo os valores, densidade do óleo 0,800 gramas por centímetro cúbico, posso deixar aqui, não preciso mudar a unidade, porque o G cancelou, né? Vezes a altura da camada de óleo, 5 centímetros. Tá? Então aqui teremos 4 centímetros. Né? Densidade da água, que é 1 grama por centímetro cúbico, vezes a altura da coluna de óleo, que é 5, menos o H que eu quero descobrir. Então, o lado esquerdo aqui teremos 4 e o lado direito teremos 5 menos H. Então, 5 menos H vezes 1 é 5 menos H. 5 menos quanto? Vai dar 4. Né? 1 centímetro. Então, a altura Hzão, que é a altura entre a superfície livre do óleo e a superfície livre da água, é de 1 centímetro, gabarito, letra B. Beleza? Então, aqui uma aplicação de volume de um cilindro, né? Área da base vezes a altura, e do Teorema de Estevam, tá? Que para uma mesma horizontal de um mesmo líquido, todos os pontos estão sob a mesma pressão. Muito bem. Questão 23. Com fios ideais, 3 resistores idênticos de 3 ohms e uma bateria de 3 volts, sem resistência interna, estamos falando de uma bateria ideal, tá? Então a força eletromotriz é igual à tensão em seus terminais, podem se montar circuitos elétricos que dissipam energia.
Calcule em watts a maior potência dissipada possível, né, com esses componentes. Então, repara que é um problema que envolve resistor, fonte de tensão, DDP, resistência, DDP, e eu quero a potência. Muito bem, lembrando das expressões para potência elétrica, ou seja, a potência elétrica pode ser calculada multiplicando a intensidade da corrente que flui pelo elemento, vezes a DDP nos seus terminais, pode ser calculada como sendo o produto da resistência do elemento pelo quadrado da corrente elétrica, ou pode ser o quadrado da DDP dividido pela resistência elétrica. Nesse problema em particular, nós temos uma associação. Então, essa resistência aqui seria a resistência equivalente dessa associação, já que eu quero a potência dissipada pelos componentes, ou seja, pelo circuito. Muito bem, qual dessas três expressões é a mais conveniente para resolver o problema? Bom, posto que o problema envolve resistência e DDP, eu vou optar por essa terceira relação. Tá? O problema envolve uma DDP fixa, constante, de 3 volts, e uma resistência. Bom, como ele quer dissipar a maior potência possível, para uma mesma DDP, a maior potência possível, para eu dissipar a maior potência possível, eu preciso da menor resistência possível. Como é uma associação com 3 resistores iguais, como é que nós conseguimos a menor resistência possível numa associação de resistores? Quando todos os elementos são associados em paralelo. Quando é que nós conseguimos a maior resistência equivalente possível? Quando todos estão ligados em série. Qualquer situação intermediária em associações mistas, teremos resistências intermediárias entre esses extremos. Né? Maior resistência possível, todo mundo em série. Menor resistência possível, todo mundo em paralelo. Tá? Independente se eles são iguais ou diferentes. Como aqui eu quero a maior potência possível para essa associação, eu preciso da menor resistência possível, já que a voltagem, a DDP, a tensão, é a mesma. Então, se o numerador é fixo, o quociente e o denominador são inversamente proporcionais. Então, se eu quero a maior potência, maior quociente, eu preciso da menor resistência equivalente. Menor resistência equivalente. Muito bem, então olha lá. Potência é DDP ao quadrado dividido pela resistência equivalente, já que é uma associação. Então, quando é que eu consigo a maior potência possível? Quando a resistência equivalente for a menor possível. Então, a maior potência dissipada no circuito para uma mesma DDP é aquela que possui a menor resistência elétrica equivalente. E como é que eu consigo a menor resistência equivalente possível? Associando todos esses resistores em paralelo. Muito bem. Então, portanto, a menor resistência elétrica equivalente corresponde a uma associação em paralelo entre todos os resistores associados. Tá aí, eu vou pegar os meus 3 resistores, cada um de 3 ohms, aqui, vou ligá-los em paralelo. Então, cada um aqui de 3 ohms. E vou ligar os 3 em paralelo a uma fonte, uma bateria de 3 volts. Tudo bem? Então, eu preciso agora achar a resistência equivalente dessa associação. Ou seja, qual é o resistor que, substituindo toda essa associação, ou seja, qual é o resistor que equivale a 3 resistores iguais em paralelo? Lembra? Quando eles são em paralelo e são iguais, qual é a forma mais rápida de se obter a resistência equivalente dessa associação? Pegue o valor da resistência, 3 ohms, e divida pelo número de resistores que estão em paralelo, 3. Então, 3 resistores de 3 ohms em paralelo equivale a um resistor de 1 ohm. Então, tudo se passa como se eu tivesse um único resistor de 1 ohm ligado a 3 volts. Então, qual vai ser a potência dissipada por ele? Bom, a resistência equivalente é de 1 ohm, então a potência dissipada por ele vai ser a DDP fornecida, que são 3 volts, 3 ao quadrado, dividido pela resistência equivalente. Como eu tenho 3 resistores iguais a 3 ohms, então é 3 ohms dividido por 3 dá 1 ohm. É como se eu estivesse aplicando 3 volts em 1 ohm. Tá? Então, 3 ao quadrado vai dar 9 dividido por 1, 9 watts. Então, com esses 3 resistores ligados a essa DDP, com 3 resistores de 3 ohms ligados a uma tensão eficaz de 3 volts, dissiparemos no máximo 9 watts. Então, se você quiser uma dissipação maior do que essa, você precisa de outros resistores, de outra configuração. Mas com essa configuração,
O máximo que eu posso dissipar é de 9 watts. O mínimo seria o seguinte, se eles estivessem todos em série. Se eles estivessem todos em série, eu teria 3 mais 3 mais 3, 9 ohms de resistência equivalente. Né? Então, eu teria 3 ao quadrado dividido por 3. Então, eu teria aqui 9 dividido por 3, 3 watts. Então, a potência mínima seria 3 watts. Ou, claro, a potência mínima seria se tivesse desligado. Desligou tudo, não tem nada, não dissipa nada. Mas com eles funcionando, com os resistores associados, a maior potência seria os 3 em paralelo, com a menor resistência possível, 9 watts. E a menor potência com todos eles associados seria todos eles em série. Isso daria 3 mais 3 mais 3, 9. Né? Oh, perdão, 3 mais 3 mais 3 daria 9. Não 1 mais 1 mais 1. 3 mais 3 mais 3, 9 ohms. Então, equivalente para uma associação em série seria de 9 ohms. 9 dividido por 9 daria 1 watt. Então, o mínimo que ele pode dissipar, o circuito pode dissipar com eles funcionando é de 1 watt. E o máximo, 9 watts. Beleza? Então, o máximo que ele pode dissipar aí seria 9 watts, gabarito letra D. Muito bem. Questão 24. Uma mangueira fornece água a vazão. Eu costumo usar a letra Z, vazão, de 400 centímetros cúbicos por segundo. Então, a minha vazão Z é de 400 centímetros cúbicos. É uma questão que depende muito mais do teu conhecimento do sistema métrico decimal do que qualquer outra coisa. Por segundo. Tá? Em quanto tempo, olha a pergunta aqui, o comando, eu quero saber o tempo. Com essa mangueira, é possível encher uma pequena piscina de capacidade de 1.800 litros. Um problema que pode ser resolvido, inclusive, em regra de 3, já que essa taxa é uma taxa fixa. 400 centímetros cúbicos por segundo. Só que tem um detalhe. Aqui o volume está em centímetros cúbicos e aqui tem a capacidade, em litros. Qual é a relação entre centímetros cúbicos e litros? Né? Então, tem que lembrar que 1 decímetro cúbico corresponde a 1 litro. E 1 centímetro cúbico, 1 centímetro cúbico corresponde 1 centímetro cúbico. Tá? Se você está na escala de volume, você tem metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico. Então, cada casinha que você anda para a direita, você multiplica por 1000. Cada casinha que você anda para a esquerda, você divide por 1000. Então, 1 centímetro cúbico é a milésima parte que eu ando para a esquerda do decímetro cúbico. Só que a milésima parte pode ser escrita na forma de uma potência de 10. A milésima parte de qualquer coisa é 10 elevado a menos 3. Então, 1 centímetro cúbico tem 10 a menos 3 decímetros cúbicos. Só que o decímetro cúbico de volume corresponde ao litro de capacidade. E esse 10 a menos 3 é o famoso prefixo mili. Então, qual é a conclusão? O centímetro cúbico e o mililitro correspondem à mesma coisa. Então, se eu tenho uma vazão de 400 centímetros cúbicos por segundo, eu tenho 400 mililitros por segundo. 400 mililitros por segundo é o mesmo que 0,4 dividido por 1000, né? Litros, ou litro, por segundo. Então, 400 centímetros cúbicos são 400 mililitros. 400 centímetros cúbicos por segundo são 400 mililitros por segundo. Ou 0,4 litros por segundo. Porque o mililitro é a milésima parte do litro. Então, qual é a milésima parte de 400? Eu tenho que dividir por 1000. 400 dividido por 1000 dá 0,4. Então, 400 mililitros por segundo é o mesmo que 0,4 litros por segundo. O problema acabou, né? Você pode usar uma regra de 3. Né? Se em um segundo você tem 0,4 litros, né? Em quanto tempo, que seria o nosso ΔT, o tempo, eu vou conseguir a essa taxa, 0,4 litros por segundo, preencher um volume de 1.800 litros. Quanto tempo leva para eu jogar 1.800 litros? Seria 1.800 divididos por 0,4.
Tá? Você teria o tempo em segundos. Tá? Então, vamos lá. A definição de vazão, vamos usar as definições das grandezas físicas. Você pode resolver por regra de 3, depois de segundo você passar para a hora. A vazão é definida como a quantidade de volume, posso ter vazão de massa ou vazão de volume. A vazão é definida como a quantidade de volume que atravessa uma determinada seção no caso aqui da mangueira, né, na unidade de tempo. Muito bem. No nosso caso, a nossa vazão é de 400 centímetros cúbicos por segundo ou 0,4 litros por segundo, como eu já mostrei. Bom, a quantidade de volume que eu necessito é de 1.800 litros. A uma taxa de 0,4 litros por segundo, quanto tempo eu vou levar para jogar 1.800 litros dentro dessa piscina? Então, a essa taxa de 0,4 litros por segundo, quanto tempo eu vou encher uma piscina de 1.800 litros? Então, quanto tempo eu vou jogar 1.800 litros de água nessa piscina e enchê-la, né? Então, se Z é ΔV sobre ΔT, quem é a ΔT? Eu quero saber o tempo. Então, eu posso obter o tempo, ΔT passa multiplicando e a vazão passa dividindo. Então, posso escrever que ΔT é ΔV sobre Z. Então, vamos lá. Do jeito que está escrito aqui, ó, o volume que eu necessito é de 1.800 litros. Há uma taxa, uma vazão de 0,4 litros por segundo. Então, o litro cancela com um litro, a resposta vai ser 1.800 divididos por 0,4. Ou 18.000 dividido por 4, que dá no mesmo. 4.500 segundos. Tá? Bom, só que aqui as opções em segundos, 75, longe disso. Minutos, longe disso. Então, isso está na faixa de hora. Lembrando que uma hora tem 3.600 segundos. Então, tem duas formas de fazer isso. Se você quiser passar para minuto, né, você sabe que cada minuto tem 60 segundos. Eu tenho 60 segundos por minuto. Eu vou dividir por 60. Se eu quiser passar para hora, eu tenho 3.600 segundos por hora. Eu divido por 3.600. Bom, eu vou dividir aqui por 60, que aí eu passo de segundo para minuto, porque eu tenho 60 segundos para cada minuto. Então, 4.500 dividido por 60 vai nos dar 75 minutos. Também não tem essa opção. Tá? Então, vou tentar passar para a hora. Uma hora tem 60 minutos. Então, 75 minutos corresponde a uma hora, 60 minutos, mais os 15 minutos. Então, 1 hora e 15 minutos. E nós temos essa opção aqui, que é a letra C. Então, com uma mangueira fornecendo água a uma taxa de 400 centímetros cúbicos por segundo, que são 0,4 litros por segundo. Lembrando, um decímetro cúbico é 1 litro. 1 centímetro cúbico é 1 milésimo do decímetro cúbico. Então, é 1 milésimo do litro. Então, é 1 mililitro. Então, 1 centímetro cúbico corresponde a 1 mililitro. 1 metro cúbico tem 1.000 litros. 1 centímetro cúbico tem 1 mililitro. Tudo bem? Então, a partir daí, usando a definição de vazão, ou poderia ser por uma regra de 3, descobrimos que para 1.800 litros a uma taxa de 0,4 litros por segundo, eu levaria 4.500 segundos para encher essa piscina. Bom, 4.500 segundos são 75 minutos dividido por 60. 75 minutos corresponde a 1 hora e 15 minutos. Opção gabarito C. Muito bem. Questão 25. Uma placa retangular de 2 metros de largura é composta por duas metades, A e B, de mesmo tamanho. Considerar aqui quadradas, né? Como mostrado na figura, tendo a metade A uma massa 3 vezes maior que a metade B. Tá? Ambas as metades têm distribuição de massa homogênea. Então, a metade A, o centro de massa dessa metade A está no centro do quadrado A. O centro de massa dessa metade B está no centro do quadrado B, porque elas têm distribuição homogênea. A massa está uniformemente distribuída por essas metades. Tá? Então, o centro de massa, numa caso de uma placa quadrada ou uma placa retangular homogênea, você obtém o centro de gravidade, que coincide com o centro de massa perto da superfície da Terra, através do encontro das diagonais. No caso de um triângulo, seria o baricentro. E assim por diante. Bom, aqui nós temos o baricentro, também é chamado de centro de gravidade, né? No caso de um triângulo. Homogêneo, né? Uma distribuição homogênea de massa na forma de um triângulo. Então, o baricentro está... É lá que está o centro de gravidade. Se você colocar o dedo no baricentro, esse triângulo não tomba. Ele fica em equilíbrio. Não vai ter torque nem para um lado nem para o outro,
porque é como se eu estivesse tocando exatamente no ponto de aplicação do peso de toda essa distribuição. É o que significa centro de gravidade. É o ponto dessa superfície, desse sólido, dessa distribuição homogênea, onde nós consideramos sendo aplicado o peso desse corpo. Onde consideramos estar toda a massa dele concentrada. Nas proximidades da superfície da Terra, o centro de massa coincide com o centro de gravidade. Então, o centro de massa é o ponto que consideramos toda a massa do corpo concentrada. E o centro de gravidade é o ponto de aplicação do peso desse corpo. Muito bem. Então, um fio vertical deve ser usado para suspender a placa. Então, você tem que suspender, para ela não tombar nem para um lado para o outro, pelo centro de gravidade da placa. Bom, mas onde é que está o centro de gravidade da placa? Bom, temos que determinar o centro de gravidade dessa placa, considerando que ela foi dividida em duas partes iguais, sendo que a massa da esquerda é o triplo da massa da direita. Então, evidentemente, que se eu colocar o fio aqui no meio, ela vai tombar para o lado de A. Né? Então, esse fio tem que ser colocado mais para o lado de A. Né? Exatamente sobre o centro de gravidade. Muito bem. Medindo a partir da borda da esquerda, então vamos considerar essa borda como referência, em qual posição horizontal em metros o fio deve ser colocado? O fio deve ser colocado sobre o centro de gravidade, para ele não tombar nem para um lado nem para o outro. Sobre o centro de massa. Muito bem, então vamos lá. Solução. Cálculo da posição do centro de gravidade. Como é que se calcula o centro de gravidade? Bom, podemos determinar, como isso aqui é uma figura plana, podemos determinar as coordenadas x e y, tá? Tomando o lado esquerdo como origem, marco 0. Só que aqui o que me interessa é a distância que esse centro está à esquerda. Tá? À esquerda. A que distância horizontal ele está da extremidade esquerda? Então, me basta apenas determinar a coordenada x. Então, como é que se determina as coordenadas do centro de massa ou do centro de gravidade? Né? Bom, o x do centro de massa ou do centro de gravidade, né, no caso do centro de massa, é a média ponderada das massas, tendo como pesos a média ponderada das coordenadas, tendo como pesos as massas. Então, é a massa M1 vezes a posição x da massa M1, mais a massa M2 vezes a posição x, coordenada x da massa M2, e assim por diante. Dividido pela soma das massas, M1 mais M2, mais blá, 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 blá. A mesma coisa para a coordenada y. Então, o y do centro de massa é M1, Y1, M2, Y2, M3, Y3, dividido por M1 mais M2 mais M3 e assim por diante. No caso do centro de gravidade, basta você multiplicar a massa pelo G, que é o peso. Seria a média ponderada das coordenadas, tendo como pesos os pesos. Então, aqui ficaria M1 vezes G, M2 vezes G. Só que na proximidade, essa aqui seria o centro, a coordenada do centro de gravidade. E por que eu falei que o centro de gravidade coincide com o centro de massa perto da superfície da Terra? Porque esse G aqui é o mesmo. Então, eu posso colocar o G em evidência no numerador, que ele cancela com o G que está em evidência no denominador. Aí a fórmula do centro de gravidade se converte na fórmula para o centro de massa. Agora, se essa distribuição estiver, como no caso de um edifício, né, que se estende, a massa se estende a alturas absurdas, então você já começa a ter variações no G para cada coordenada, principalmente para cada cota, para cada valor de Y ou de Z. Né? No caso aí, cada valor de Z. Então, como você tem variações no G, aí o centro de massa começa a se deslocar em relação ao centro de gravidade. Bom, no nosso caso aqui é tudo muito simples. Tá? Como é que se determina o x do centro de gravidade, que é igual ao x do centro de massa? Peso da primeira massa, que é no caso o peso da placa A, vezes o x do centro de gravidade da placa A, mais o peso 2, no caso da placa B, vezes o x do centro de gravidade da B, dividido por P1 mais P2. Como P1 é M1 vezes G e P2 é M2 vezes G, eu posso cancelar o G de cima com o G de baixo. E sobra aqui uma fórmula correspondente ao x do centro de massa. Então, o que me interessa é só o x, em relação, tomando como origem, a borda esquerda. Então, vamos lá. Tá aqui, ó. Está o nosso eixo x aqui, passando pelo centro, tomando como zero o lado esquerdo, que é a da placa A, tá? A metade A.
Então vamos lá, vamos determinar. Primeiro eu preciso determinar a massa M1 e a sua coordenada x1. Então, na verdade, eu quero o centro de massa de duas massas. Uma que está aqui no centro do quadrado da esquerda e uma que está no centro do quadrado da direita. Então, aqui, ó, traçando as duas diagonais, eu localizo aqui ó, o centro de massa da primeira metade. Está aqui, ó, no encontro das diagonais, porque é uma placa homogênea. Onde é que está o centro de massa da segunda metade? Está aqui. Então, essa daqui é a massa M1, que é a massa do A. Essa aqui é a massa M2, que é a massa do B. Tá? Quanto vale a massa do A? Se a massa do B vale M, a massa do A vale 3M. Ela é 3 vezes, como está aqui no enunciado, maior. Então, onde é que está o centro de massa? Qual é a coordenada x do centro de massa? É a média ponderada dessas duas massas aqui, 3M e M, na direção x. Então, onde é que está sobre o eixo x? O centro de massa de toda a placa. Então, tem que fazer a média ponderada entre essas coordenadas, tendo como peso as massas 3M e M. Tá? Então, vamos lá. Essa massa 3M, que é o centro de gravidade da metade A, está a que distância da borda da esquerda? Quanto vale essa distância aqui? Se isso daqui vale 2 metros, isso tudo aqui vale 1 metro. Isso daqui é o centro do quadrado, então isso aqui vale meio metro. Então aqui vale meio, aqui vale meio, e aqui também vale meio. Então vamos lá. Então a massa M1 seria a massa 3M. Qual o valor de x da massa M1? Qual é a distância que essa massa está do zero? Meio. Então é 3M vezes meio. Mais, quem é a massa M2? É a massa M, da metade B. Vezes qual é o x, qual é a coordenada dessa massa aqui? Qual é a distância que ela está do zero? Meio mais meio mais meio, 1,5. E assim por diante. O caso é que eu só tenho essas duas. Dividido por M1, que é 3M, mais M2, que é M. Então, como é que vai ficar isso? O M lá de cima vai cancelar com o M aqui de baixo. Então, lá em cima vai ficar 3 vezes meio, 1,5. Mais 1,5, 3. Aqui embaixo vai ficar 3 mais 1, 4. Então, 3 dividido por 4, 0,75. Então, contando aqui do zero, ó, meio mais 0,25, que é a metade da metade aqui. Ó. Então, aqui está o centro de gravidade, ou centro de massa, dessa placa, cuja metade esquerda tem massa 3M, cuja metade direita tem massa M. Repara que o centro de gravidade está mais próximo da massa maior. Então, eu tenho que pendurar o fio por aqui. Ó. Exatamente sobre esse ponto, a 0,75 metros da borda da esquerda. Ou seja, 75 centímetros da borda da esquerda e 1,25 m da borda da direita. Vamos lá. Vamos substituindo os valores. Olha lá. 3M vezes meio, mais 1,5 vezes M. Dividido por 3M mais M, soma das massas. Então, isso vai dar M cancela com M, colocando M em evidência no primeiro e no segundo, no numerador e denominador, eles cancelam. Sobra aqui 3 vezes meio, 1,5, mais 1,5, 3 dividido por 3 mais 1, 4, 3 dividido por 4, 0,75 metros. Então, o centro de gravidade, que é onde eu vou pendurar o fio, para ele não tombar nem para um lado nem para o outro, é de 0,75 metros. Tá? Então, essa é uma questão que envolve apenas uma das coordenadas do centro de massa, que coincide com o centro de gravidade. Lembrando que o centro de gravidade é a média das coordenadas, tendo como pesos os pesos, MGs. E o centro de massa é a média das coordenadas, média ponderada, tendo como pesos as massas, para X ou para Y ou para Z, né? Se for um sólido, uma estrutura tridimensional. Tá? Então, nessa questão, apenas uma coordenada foi trabalhada. Então, opção correta, gabarito C, 0,75 metros da borda da esquerda. Questão 26. No espectro de luz visível, a luz laranja, no vácuo, tem um comprimento de onda típico de 600 nanômetros ou nanômetros. Lembrando que um nanômetro é a bilionésima parte do metro, 10 a menos 9 metros. Qual é a frequência da luz laranja em Hertz? Bom, a velocidade da luz foi dada, uma onda eletromagnética, com uma determinada frequência.
A velocidade da luz foi dada em metros por segundo. O comprimento de onda foi dado em nanômetros. Então tem que passar isso para metro para obter a frequência em hertz. Lembrando que o hertz é o inverso do segundo. Ou o segundo elevado a menos 1, que dá no mesmo, né? Ciclos por segundo, né? Muito bem, então, para que possamos usar a equação fundamental do movimento ondulatório, isso também vale para ondas eletromagnéticas, essa equação vale para qualquer onda, a velocidade de propagação é o produto do comprimento de onda, que corresponde às distâncias entre máxima elongação e em fase, né? Que são a distância entre duas cristas consecutivas ou dois vales consecutivos, vezes a frequência, o número de vibrações por segundo. Muito bem, então, para isso, eu preciso, para obter a frequência em hertz, eu preciso da razão entre a velocidade de propagação, que foi dada, e do comprimento de onda, que foi dado. Só que isso aqui tem que estar em metros por segundo, já está em metros por segundo, e isso daqui tem que estar em metros. Para quê? Para que essa razão aqui esteja em ciclos por segundo, ou hertz. Então, o primeiro passo aqui é passar de nanômetros para metros. Então, vamos lá. Comprimento de onda é de 600. O que é 600? 6 vezes 10 ao quadrado. Nano, o que é um nano? 10 a menos 9 metros. Então, isso aqui é o 600. 6 vezes 10 a 2. Esse aqui é o nano metro. 600 nanômetros, 6 vezes 10 a 2 vezes 10 a menos 9 metros. Para que a minha resposta fique em metros. Eu converti o 600 em 6 vezes 10 a 2 e troquei o prefixo nano por 10 a menos 9. Então ficou 6 vezes 10 a 2 vezes 10 a menos 9 metros. 10 a 2 vezes 10 a menos 9 repete a base e soma os expoentes. 2 mais menos 9 menos 7. Então 600 nanômetros é o mesmo que 6 vezes 10 a menos 7 metros. Ou metro, no caso, né? Que é um número muito menor que 1. Então, pela equação fundamental do movimento ondulatório, V igual a lambda F. Então, F é V sobre lambda. Bom, substituindo os valores, a velocidade de propagação da luz, da onda eletromagnética, 3 vezes 10 a 8 metros por segundo, dividido pelo comprimento de onda, 6 vezes 10 a menos 7 metros. O metro cancela com metro. Sobrou aqui o inverso do segundo, que é o hertz. 3 dividido por 6 vai dar meio. 10 a 8 dividido por 10 a menos 7 vai dar 10 a 15. Então, meio vezes 10 a 15, em notação científica, eu não posso usar o meio. Tem que virar um número entre 1 e 10, que é o 5. Para isso, eu tenho que andar uma casa para a direita. Diminui uma unidade no expoente. Então, meio vezes 10 a 15 é o mesmo que 5 vezes 10 a 14. Então, aqui deu 0,5 andando uma casa para a direita para virar 5. Eu diminuo, direita, diminui, direita, uma unidade no meu expoente. E 1 sobre segundo, o inverso do segundo, ciclos por segundo, é o hertz. Tá? Então, a frequência vai ser 5 vezes 10 a 14 hertz. Resposta, letra B. Belezinha? Vamos lá. Última questão da nossa prova do grupo 2 de 2019, Ciências da Natureza, PUC Rio de Janeiro. Questão 27. Um bloco de 2 kg é empurrado a partir do repouso por uma força de módulo 20 newtons sobre uma superfície horizontal sem atrito. A força atua obliquamente. O que é isso, professor? Quer dizer, ela faz um certo ângulo. Com quem? Com a horizontal. Quanto de ângulo? 60 graus. Então, é uma força que faz um ângulo de 60 graus com a horizontal, que é a direção do movimento do bloco. Quanto tempo em segundos o bloco leva para percorrer 10 metros? Então, eu tenho um bloco parado de 2 kg. Aí eu venho e aplico uma força que faz um ângulo de 60 graus com a horizontal. Essa força tem módulo de 20 newtons e vai permanecer assim. Então esse bloco vai ser arrastado, ele vai acelerar, ele vai sair da inércia, do seu repouso, pela segunda lei de Newton. Apliquei uma força resultante, ele vai acelerar na mesma direção e no mesmo sentido dessa força resultante. E vai deslizar por 10 metros. Entre o momento que eu apliquei a força, que ele estava em repouso, e até o momento que ele percorre os 10 metros, quanto tempo passou? Bom, então é um tipo de um problema que primeiro eu tenho que analisar as forças, as causas do movimento, e a partir das causas determinarmos os efeitos, que é o efeito cinemático,
de acelerar sob a ação de uma força constante. Então, vamos lá. Nós estamos aqui em T igual a zero, corpo em repouso, velocidade inicial é zero, uma massa de 2 kg, quando uma força F é aplicada, uma força de 20 newtons, formando um ângulo de 60 graus com a horizontal. Após percorrer 10 metros, sob a ação dessa força, tá? Esse corpo já tem uma outra velocidade. Eu quero saber quanto tempo leva daqui para cá. Para isso, eu preciso descobrir, sabendo o deslocamento e a velocidade inicial, eu tenho que saber a aceleração adquirida por ele. Ele acelera da esquerda para a direita. Para eu descobrir a aceleração, eu preciso descobrir a força resultante e aplicar a segunda lei de Newton. Vamos lá. Esse cara acelera na horizontal. Além da força F, quais são as forças que atuam sobre o bloco? O seu peso, que é vertical, que não tem nada diretamente a ver com a aceleração, que é horizontal, e a normal, aplicada pela superfície, que é vertical para cima e não tem nada diretamente a ver com essa aceleração. Bom, a única força capaz de acelerar esse bloco é a força F, mais precisamente a componente horizontal. Então, dessas três forças que atuam no bloco, qual delas está na mesma direção e no mesmo sentido da aceleração? A normal? Não. O peso? Não. O F? Não. Mas o F, se eu projetar o F na horizontal, tem uma sombrinha aqui, ó, na horizontal, que está na mesma direção e no mesmo sentido da aceleração. Então, essa é a minha força resultante, porque pela segunda lei de Newton, a resultante está na mesma direção e no mesmo sentido da aceleração. Então, vamos lá. É o F que está, a componente do F que está encostado nos 60 graus. Então, quem é esse vetor verde aqui? É a componente de F que está encostado nos 60 graus. Ou seja, é o cateto adjacente, que da trigonometria é o produto do valor da hipotenusa, que é o F, pelo cosseno do ângulo. Tá? Ou então é a componente de F que está encostado nos 60 graus. Então, qual é, de todas as forças aqui, qual delas, está na mesma direção, no mesmo sentido da aceleração? A componente horizontal da força F, que é o F cosseno de 60. Vamos lá? Então, a segunda lei de Newton, a resultante é a massa vezes a aceleração. Quem é a resultante? É a soma vetorial das forças que estão na mesma direção e no mesmo sentido da aceleração. Nesse caso, eu só tenho uma força que está na mesma direção e no mesmo sentido da aceleração. Portanto, ela é a resultante. E quem é essa força? Essa verdinha aqui, F cosseno de 60. Então, o módulo da resultante é o módulo da componente horizontal da força F. Portanto, F cosseno de 60. Isso é igual a massa vezes a aceleração. Eu sei o valor de F, 20 newtons. Sei o cosseno de 60, meio. Sei a massa, 2 kg, isso me permite determinar a aceleração. Então, 20 vezes meio dá 10. Isso é igual a 2 vezes A. Quanto vezes 2 vai dar 10? 5 metros por segundo ao quadrado. Portanto, esse bloco, inicialmente em repouso, em T igual a zero, sofre a ação de uma força F de 20 newtons, formando 60 graus com a horizontal. Essa força vai gerar uma componente horizontal que faz com que esse corpo adquira uma aceleração constante de 5 metros por segundo ao quadrado. Então, a partir dessa situação, sua velocidade vai aumentar de 5 metros por segundo a cada segundo. Bom, considerando o momento da aplicação da força T igual a zero, após sofrer um ΔS de 10 metros, o reloginho vai marcar um instante T. De quanto? Considerando T igual a zero, e aqui o T, o ΔT é T menos zero, que é o próprio T. Então, em que instante, em que momento, quando ele, sob a ação dessa força, percorre 10 metros? Então, quanto tempo leva para ele percorrer esses 10 metros com essa aceleração? Então, vamos pensar naquelas expressões do movimento uniformemente variável. Esse problema envolve aceleração, que eu já sei, deslocamento, que eu já sei, velocidade inicial, que eu já sei, e eu quero o tempo, o instante final, o instante após sofrer esse deslocamento com essa aceleração a partir do repouso. Então, podemos pensar na equação horária do deslocamento, para T inicial igual a zero, que é ΔS igual a V0T mais metade da aceleração vezes T ao quadrado. Ou seja, com essa expressão, eu sei o deslocamento, para T inicial igual a zero, eu sei a velocidade inicial, que é zero, eu sei a aceleração e descubro T. Substituindo os valores, ΔS vale 10, a velocidade inicial é zero, porque ele parte do repouso em T igual a zero, 0 vezes qualquer coisa é zero. A aceleração é constante, vale 5 sobre 2 vezes o instante T para o qual
a posição final, ou o deslocamento, que eu considerar aqui como sendo a origem, vezes t ao quadrado. Esse é o momento em que ele atinge a posição 10 ou sofre um deslocamento de 10 a partir da origem. Então aqui vai dar 10, aqui vai dar 2,5 T2 mais 0, 2,5 T2. 2 vezes 10, ou se você quiser, 2 vezes 10, 20 dividido por 5, 4. Então t ao quadrado é 4. Extraindo a raiz de ambos os lados, eu só me interessa o valor positivo. Então, t igual a 2 segundos. Então, depois de 2 segundos sob a ação dessa força, após percorrer 10 metros, o nosso amigo, ou melhor dizendo, após 2 segundos, o nosso amigo, sob a ação dessa força, percorre 10 metros. Ou, percorrendo 10 metros sob a ação dessa força, esse nosso amigo leva 2 segundos para isso. Gabarito, letra C. Beleza? Beleza, pessoal. Com isso, encerramos aí a resolução da prova 2019 da PUC, Grupo 2, Ciências da Natureza Física. Tá? Na próxima aula, vamos resolver outros grupos da mesma prova do mesmo ano. Até lá, bons estudos e boa prova para todos. Um abraço. Tchau, tchau.